O nosso vídeo aqui de hoje é sobre o perfil da cidade de Pirapora. Então, a população de Pirapora em 2018 é 56.208 habitantes. Ela era, em 2010, 53.308 habitantes. Essa população, ela tem uma composição entre homens e mulheres da seguinte forma: são mulheres 51% dessa população, são homens 49%, algo ali próximo a 1.430 mulheres a mais. Pirapora ocupa uma posição em relação aos demais municípios do Brasil, aos 5.570 municípios do Brasil. Pirapora ocupa a posição 557, isto é, tem população maior que Pirapora, 556 municípios. No estado de Minas Gerais, a posição ocupada por Pirapora é 63. Significa que apenas 62 municípios têm população maior do que Pirapora. 28.666 mulheres contra 27.541 homens. Em relação à população total de Pirapora, o IBGE nos informa que 24,9% constitui a chamada população ocupada, que é algo próximo a 14 mil habitantes constituem a população ocupada, mais precisamente 13.995, o que daria 42.209 desocupados. Nós vamos entender também esse conceito de desocupado mais adiante, para ficar mais claro. Na comparação com outros municípios do estado e do Brasil, a situação é a seguinte: Pirapora, em relação à população ocupada, ela é o município 158 entre os 853 municípios do estado de Minas Gerais. E em relação ao Brasil, Pirapora é o município número 2.309, ou seja, existem municípios com população ocupada em número percentual proporcional maior do que Pirapora em 2.308 municípios, onde as pessoas vivem em Pirapora. Segundo o IBGE, 37,9% das casas, dos domicílios em Pirapora, a renda per capita, isto é, a renda por membro daquela família, daquela casa, representa meio salário mínimo. Nós temos hoje um salário mínimo de 957, portanto, pouco mais de R$400 mês por habitante em Pirapora por domicílio. Isso significa que 21.847 habitantes estão nessa faixa, já que são 37,9%. Essa situação faz o município ocupar a posição número 407 entre os 853 municípios do estado de Minas Gerais e faz Pirapora ocupar a posição 3.021 entre os 5.570 municípios brasileiros. Outro dado interessante aqui para a população de Pirapora diz respeito ao esgotamento sanitário. Segundo aqui a pesquisa do IBGE,
apenas 18,6% dos domicílios, isto é, das casas, das residências, das habitações, tem esgotamento sanitário adequado. Aproximadamente 82% não tem, não é isso? Bom, um outro dado interessante diz respeito à urbanização adequada. Seria ruas com presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. Apenas 14,1% das vias de Pirapora estão nessa situação, atendem a esse requisito, isto é, são vias urbanamente adequadas. Isso faz com que Pirapora ocupe a posição em Minas Gerais 770 entre os 853 municípios. Nesse caso de esgotamento adequado. No caso de vias urbanas adequadas, essas que eu disse, com bueiros, com calçadas, com meio-fio, etc., Pirapora ocupa a posição 524. Isso significa que 523 municípios estão em situação melhor do que Pirapora, dados do IBGE. Em relação ao Brasil, esses números dizem o seguinte: Pirapora está na questão de esgoto na posição 3.733 entre os 5.570 municípios e na posição 2.364 entre os 5.570 municípios do Brasil no que diz respeito a vias urbanas adequadas, a urbanização adequada. Passemos aqui agora para a educação. Os alunos nos anos iniciais da rede pública do ensino fundamental, no ano de 2015, que é o que o IBGE disponibiliza aqui, teve uma nota de 5,9 no IDEB, que é o índice que verifica a qualidade do ensino fundamental. Já os alunos nos anos finais da rede pública do ensino fundamental tiveram uma nota de 4,3 no IDEB. A posição do Estado de Minas Gerais no que diz a esses números da educação aqui em Pirapora é a seguinte: Pirapora é o município que ocupa a posição 497 entre os 853 municípios. Isso no que diz respeito aos anos iniciais do ensino fundamental, avaliação dos anos iniciais do ensino fundamental. Já a avaliação dos anos finais do ensino fundamental, Pirapora está na posição 574 em relação aos 853 municípios de Minas. A população escolarizada que está na escola, segundo os dados aqui do IBGE, em Pirapora, entre 6 e 14 anos, é de 98,3%. Ou seja, temos 1,7% fora das escolas. A posição em relação a Minas Gerais Pirapora está na posição 263 em relação aos 853 municípios no que diz respeito à escolarização entre 6 e 14 anos. E no Brasil, Pirapora está na posição 1.603 em relação aos 5.570 municípios. Vamos aqui para a saúde. A taxa de mortalidade infantil em Pirapora é de 12,9 para cada 1.000 crianças nascidas. Coloca Pirapora, no que diz respeito à mortalidade infantil, na posição 373 em relação aos 853 municípios de Minas Gerais. Em relação ao Brasil, a posição de Pirapora é de 2.722 em relação aos 5.570 municípios. 2.721 municípios têm situação melhor que Pirapora. Pirapora é uma cidade que tem 67% de sua população católica, 23% evangélica e 1% espírita. Os demais são aqueles que não foram identificados, não disseram ou
não tem religião nenhuma. O que eu quero com todos esses dados aqui dizer a vocês? Eu quero fazer uma comparação aqui com o voto do eleitor em Pirapora nesse primeiro turno, sobretudo para a presidência da República. Esse é meu objetivo, que eu vou tratar no vídeo seguinte, já que esse aqui pode ficar muito grande.